Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast. Hoje a gente vai falar de um tema super legal que está no hype, na alta aí, inteligência artificial. Mas antes de apresentar nosso convidado, vou passar a bola aqui para Bia. Bem-vindos a mais um episódio. Não esqueçam de deixar seu like, compartilhar, comentar, ativar o sininho para receber as notificações. E seja bem-vindo, Max. Obrigado, Bia. Obrigado, Milton. Show de bola. Max, para começar aqui o nosso bate-papo, né? Quem entra no seu LinkedIn vê que tem várias empresas ali, né? A gente fica até confuso, fala, cara, esse cara montou muitos negócios aí. Então eu queria entender um pouco como é que você se tornou empreendedor logo de cara, né? Porque se você olhar o seu perfil, você saiu da SPM, né? Sim. E direto já foi empreender. Conta pra mim de onde que veio essa história empreendedora. Cara, então, eu tive só um emprego normal, né? Que foi um estágio na ADP. Então não era o emprego mais empolgante do mundo. Então, para mim, não foi nem difícil sair da ADP para empreender. Então, eu tinha 20 ou 21 e meu irmão mais velho, o Patrick, ele era jogador profissional de pôquer. Então, ele era um dos melhores do Brasil em heads up, que é 1 contra 1. E ele já ganhava dinheiro com isso. Ele teve até que esconder isso da família por um tempo, porque ninguém gostava, assim, né? O meu avô, meus tios ficavam tipo, não, você tem que fazer faculdade, não sei o que pra ele. E ele escondia isso das pessoas, porque eles falavam, beleza, estou fazendo. Então ele se matriculou pra fingir que estava fazendo, mas na verdade ele ficava jogando poker e ganhando dinheiro. E isso ele tinha uns 20 e pouquinhos, 22, 23, sei lá. Daí, ele tinha essa ideia de fazer um fantasy game. Então era que nem tem um Cartola FC aqui, né? Então pensa isso, 2015, antes das bets, antes de tudo. Ele teve essa ideia porque estava bombando nos Estados Unidos Fantasy Game, com o DraftKings e o FanDuel. Então, empresas unicórnio já lá nos Estados Unidos. Daí ele falou, cara, vamos fazer isso aqui. Eu falei, cara, beleza, vamos embora. Nem pensei 2 vezes. Então a gente saiu, eu saí da ADP, sim, em uma semana que a gente falou, vamos fazer isso, sem dúvida nenhuma, falei, cara, o que é o pior que pode acontecer? O negócio não dá certo e eu tento fazer outra coisa. Eu já não tava meio que... Eu já não achei que eu iria pro mercado de trabalho. Eu olhei tudo aquilo e falei, cara, eu acho que não é pra mim. Tanto que agora falando isso, eu me lembro que assim, desde pequenininho, eu achava que como eu ia ganhar dinheiro, seria que do nada eu teria uma ideia incrível e eu ficaria rico com isso. Assim, só que óbvio que quando você é pequeno, tipo, a ideia é que, tipo, eu ia dar ideia pro rico muito rápido. Assim, tipo, não, tive ideia, eu vou vender ideia, tipo, uma patente, não sei o quê, e vou ficar muito rico. Tipo, essa era a minha ideia que eu ia fazer. Eu lembro que pequenininho eu já achava isso. Ia ter um brainstorm do nada e ia vir uma ideia maluca pra mim e ia fazer isso. Então, eu acho que era meio que natural. E eu realmente acho também, né, a gente pode até falar sobre isso depois, que eu acho que empreender é algo totalmente genético. E quando eu falo genético, é genético, não hereditário, né? Porque tem muita gente que fala, quando eu falo que é genético, fala, não, mas meu pai não era empreendedor. Não tô falando que não é hereditário, é genético, é uma característica inerente ao seu DNA que está impregnada nele e que vai fazer você, querendo ou não, empreender e ter as características de empreendedor. Então, beleza, eu acho que eu tenho isso, eu acho que meu irmão mais velho tem isso. E nisso a gente criou esse primeiro fantasy game do Brasil, que foi o primeiro fantasy game diário do Brasil, que foi o Rei da Rodada. E essa foi a primeira empresa e a partir dessas a gente começou a criar várias outras depois. Mas esse é o resumo assim de como começou. E essa primeira já deu certo. A Rei da Rodada já foi um business que, pô, montou, foi a ideia do pequenininho que deu certo, ou não? Não, nem um pouco. Então, ele deu certo em questão de, tipo, usuários. A gente conseguiu muitos usuários rápido. A gente demorou 1 ano para desenvolver. A gente pegou um pequeno investimento anjo de uns caras que acabaram virando nossos sócios. E fora isso, o Patrick estava colocando dinheiro. Só que ele acabou colocando todo o dinheiro dele nisso. E a gente conseguiu atrair muitos usuários com pouco investimento em marketing. Mas o modelo não girava. E o principal era difícil. O método de pagamento era horrível. Porque não tinha como você colocar dinheiro na plataforma. Tinha que fazer umas gambiarras. Até porque aqui não era ilegal, mas era zona cinzenta. Então os gateways não aceitavam. Então, era muito difícil monetizar. E até hoje, o modelo de fantasy game é um modelo horroroso. Assim, eu não vou entrar em detalhes para explicar por que é horroroso, mas é o motivo pelo qual o próprio FanDuel e o DraftKings, os dois exemplos que a gente tinha lá fora, eles tiveram que fazer um merge. Não conseguiram, mas eles tiveram que começou a dar certo para eles quando a aposta foi legalizada lá. Senão, os dois estariam quebrados hoje, pode ter certeza absoluta. Então, o Fantasy Game é um modelo de negócio horroroso. A velocidade de apostas, né, é muito menor do que a de apostas, que você pode apostar em qualquer coisa. Imagina, para você fazer um time, o Fantasy Game você tem que fazer um time. Você tem que escalar 11 pessoas para dar uma entrada num torneio.
Quanto tempo você tem que fazer isso? E adivinha, quem que tem tempo para fazer isso? Quem não tem dinheiro. Faz sentido. Molecada. Ou seja, era um modelo de negócio horrível e por isso nunca ia dar certo. Então a gente ficou 2 anos nisso. Quando a gente percebeu que não ia dar certo, a gente resolveu sair. A gente falou, cara, vamos sair. A gente tentou vender primeiro. A gente quase vendeu para o esporte interativo. A gente quase vendeu para Sportsbet.io, a patrocinadora do Flamengo. A gente quase vendeu para os caras que depois criaram... Eu não vou falar o nome aqui, mas criaram uma dessas empresas grandes de aposta. Uhum. Mas acabou que não vendeu para ninguém. A gente tentou fazer um sprint rápido para vender. Não vendeu. Quando a gente viu que não ia vender, eu e meu irmão, a gente precisava ganhar dinheiro. A gente não estava ganhando nada ali. Estava tirando R$1.500 de prolabore. A gente precisava de se manter de alguma maneira. Minha mãe também não tinha como ganhar dinheiro. Ela não estava trabalhando nem nada. Então, nisso a gente falou, cara, a gente precisa de um negócio que vai dar dinheiro desde o dia 1. A gente não pode ter da promessa do, não, vamos levantar e um dia pode vender e tal. A gente falou, cara, a gente precisa de um... E isso mudou nossa mentalidade para sempre. A gente falou, cara, eu vou sair desse mundo de VC, de quero levantar dinheiro. Meu irmão, eu quero empresa que dê dinheiro desde o dia 1. E foi o que a gente fez. Então a gente falou, tá, o que a gente vai fazer? A gente começou a ter algumas ideias, testando uma coisa ou outra e tal. Até que a gente percebeu, cara, vamos criar uma agência. A agência é a coisa mais segura que tem. Vamos criar uma agência do que? Agência de copy. Ninguém tá falando de copy, né? Copywriting aqui no Brasil, mas eu acho que a gente é bom nisso. Eu já vi que eu me interessava muito pro assunto. Eu tava usando muita copy no Rei da Rodada, foi como a gente conseguiu crescer tão rápido assim, porque as campanhas eram boas, o que a gente tava fazendo era legal. Eu falei, beleza, vamos fazer esse negócio de copy. Daí qual que era o problema? Ninguém sabia o que era copy. Ninguém queria copy. Então... Nossa. E hoje é um negócio que tá... Hoje é um negócio bombado e tal, mas a gente abriu, então, a primeira agência de copywriting no Brasil, que foi a Copy Experts. E... Então, a gente brinca que a gente tava com o facão ali na mata, abrindo o terreno, falando, cara, vamos ver quem quer isso aqui. E ninguém queria. Daí a gente tinha que, então, meio que criar o mercado. E para isso eu era muito ativo num grupo que tinha no Facebook, que era o Growth Hackers Brasil. Sim. Daí eu começava a postar lá as coisas que a gente estava fazendo. E como eu estava postando já coisa do Rei da Rodada, sobre as coisas que a gente estava testando, eu fui criando meio que uma autoridadezinha lá. Isso eu tinha 22, eu acho. Daí quando eu lancei a Copy Experts, eu consegui também lançar de um jeito, usando Copy, para eu fazer uma análise gratuita da Copy das empresas, alguma coisa assim. Daí eu consegui, 40 pessoas interessadas. Dessas 40, eu escolhi, 5 para fazer. Dessas 5, eu consegui fechar 3 clientes. Daí, bom, a gente conseguiu lançar com 3 clientes. Daí, a partir disso, e eu estava prezando por nome e não por... qualidade do dinheiro, porque ninguém tava pagando merreca, né? Era R$1.000, R$2.000, R$3.000, sei lá. Mas eu queria o nome. Então, sei lá, a gente conseguiu já nessa, a gente conseguiu, sei lá, uma fundação estudar, a gente conseguiu... eu não lembro agora os outros, mas eu lembro que a gente tava prezando por conseguir nomes, porque a partir dos nomes a gente consegue ir atrás das outras pessoas. Não, ó, quem a gente tem como cliente aqui, né? E a partir disso a gente foi fazendo. No primeiro ano, então, a gente ficou com uma agência. E daí, no segundo ano da Copy Experts, a gente começou a perceber que, cara, para que funciona a copy? Então, nesse começo, a gente estava aceitando qualquer tipo de empresa. Era mato. A gente estava com o facão ali falando, para que copy é melhor? Para que tipo de empresa copy é melhor? Não sei, deixa eu descobrir. eu estava aceitando qualquer coisa. Nisso, a gente descobriu meio que o óbvio, que é o que todo mundo sabe hoje. Copy, o melhor tipo de empresa que vai usar copy é a empresa de infoproduto, empresa de cursos online, né? SaaS também é bom, eventos pode ser bom também, mas a gente falou, não, beleza, vamos focar em curso online. Falou, beleza, o que a gente vai fazer? Então, a gente começou a produzir cursos. Então, primeiro os nossos próprios cursos, com o que a gente estava aprendendo, justamente atendendo clientes sobre copy. Então, a gente criou, por exemplo, um dos primeiros cursos de copy para Facebook Ads, que foi o Copy Foguete. Depois a gente começou, e depois disso, depois de produzir nossos próprios cursos, a gente começou a produzir cursos de outras pessoas. E a gente ficou, acho que 1 ou 2 anos fazendo isso. Então, esse é o resumo da Copy Express. Você quer eu continuo? Não, tá curioso. Eu quero saber se deu bom aí, se foi lucrativo, continua operando, enfim. Não, então, daí a Copy Experts, beleza. Então, primeiro ano, agência, foi ótimo. E eu falo pra todo mundo, cara, você quer começar um negócio, não sabe o que começar, vocês não tem dinheiro, não tem nada. Melhor coisa é serviço. Com certeza. Melhor coisa para começar é serviço. Porque você precisa de poucos clientes para conseguir se manter, conseguir viver, conseguir aprender muitas coisas infiltrar em outras empresas. Então, o melhor jeito, com certeza, é serviços. Eu sempre falo isso para todo mundo. Então, beleza, a gente começou com serviço, depois... só que serviço não é tão escalável, beleza? Então, a gente começou a produzir cursos. A gente produziu vários cursos interessantes que deram super certo. E depois disso, a gente estava num momento que, legal, a gente tem os cursos, mas a gente gostaria de ter algum produto físico mesmo, uma marca, uma coisa interessante. Daí, meu irmão, o Patrick, teve essa ideia de falar,
tá bombando lá nos Estados Unidos esse negócio de suplemento para cachorro. Por que a gente não faz aqui? A gente falou, pô, beleza, vamos fazer. Daí a gente começou a PetV. Com um outro amigo nosso, que ia cuidar das partes de operação e tudo. Daí em 2020 a gente começou a PetV. Em plena pandemia, isso. Em plena pandemia. Tudo fechado ali, a gente começou a PetV. E desde o primeiro mês já começou a vender bem, começou lucrativo. Daí, beleza, da PetV 2020. 2020, enquanto o Patrick estava focado na PetV, eu estava ainda com os cursos e o que a gente comecei a fazer? Eu sempre gostei de ensinar também e eu ensino relativamente bem. Eu sou bom em quebrar um assunto complexo e tornar ele mais simples, tornar ele mais interessante de ser entendido e de fato que gere algum valor para aquela pessoa que está fazendo o curso. Então eu criei um curso mostrando o nosso próprio método que a gente fez para produzir os outros cursos, porque a gente produziu cursos de vários nichos diferentes, de gastronomia, de renda vendendo doces e negócios assim, de serviços, de pronunciamento a jato até, a gente ajudou a produzir vários cursos e todos foram bem. Então eu criei realmente um método para você criar e lançar um curso. Daí eu lancei isso, que foi o método Super Conteúdo. E deu super certo também. Enquanto eu estava fazendo isso, o Patrick estava na PetV. Daí teve uma hora que eu voltei para a PetV, larguei o método Super Conteúdo, porque a PetV estava indo muito bem, a gente precisava de mais foco na PetV. Enquanto isso, eu e o Patrick na PetV, a gente começou uma outra empresa que foi a Transferência, mas essa é diferente, porque a gente tinha a ideia há muito tempo, que era uma escola de inglês online, em que você usa mais o português para aprender o inglês. Porque veio também de uma ideia do Patrick, que ele falou, cara, ele viu que todas as línguas tinham sido originadas da mesma, todas as línguas ocidentais vieram do proto-indo-europeu. Ele falou, cara, não é possível então que se a gente aprender melhor por esses cognatos, pelas palavras similares, pelas estruturas similares de frases, não é possível que não aprenda mais rápido. E buscando isso, eu tinha um aluno do Método Super Conteúdo que tinha virado meu amigo, e ele queria alguma coisa grande também fazer. A gente falou, putz, a gente tem essa ideia, a gente precisa de alguém para tocar. Daí a gente investiu na ideia e ele que toca mesmo a Transfer English. E também deu super certo logo no começo. Em 2022 a gente lançou a Transfer English. A gente nunca ficou no dia a dia, a gente atua mais como um investidor e board. Mas também é uma empresa que tá indo super legal. Daí nisso, enquanto então eu estava na PetV, enquanto eu estava na PetV também, eu fiz um MVP da Adapta em 2021. Só que como eu não tinha tempo e foco, eu meio que deixei de lado e esqueci isso por um tempo. Até que quando o ChatGPT surgiu, então eu já estava mexendo, já estava brincando com o GPT-3, essas coisas, mas quando o ChatGPT surgiu, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com isso. Então eu comecei a já moldar de um jeito da PetV não precisar mais de mim. Isso demorou alguns meses, 6 meses por aí, e daí eu falei, beleza, agora eu preciso criar a Adapta. Peguei a equipe da Copy Experts, que ainda atuava, a equipe da Copy Experts, então, o que começou a fazer? Começou a atuar prestando serviços para a PetV. Então, beleza, para começar a Adapta, eu simplesmente peguei aquela equipe, pessoal que já trabalha com a gente há muito tempo, que viraram até sócios da Adapta, e a gente criou a Adapta. Caramba, tudo concatenado, né? Tudo. Eu fiquei curioso pelo Patrick, porque o cara é um gerador de ideias, né? Ele é um gerador de ideias. De onde vem as ideias do Patrick? Cara, ele é que nem eu, muito curioso, fica lendo muita coisa, ele pensa muito diferente das pessoas, um cara muito antenado. Então, ele é o cara das ideias. E ele sempre foi seu sócio, seu sempre, irmão desde sócio. O primeiro, desde do Rei da Rodada e até hoje, sócio em tudo que a gente faz. Isso. E como fica essa relação familiar? Porque nós somos casados, né? Então, muita gente pergunta como isso funciona. E eu fico me perguntando como que funciona isso com seu irmão. Cara, uma coisa que a gente descobriu Primeiro, tem até abrir um parênteses que a gente teve um sócio por pouco tempo, assim, a gente trouxe tinha um cara de marketing, tem um cara de marketing nos Estados Unidos que se chama Jason Fledlin. E ele tem um sócio chamado Wilson Matos. E esse cara era a minha principal referência de marketing. Ele é a principal referência das grandes pessoas que todo mundo conhece lá nos Estados Unidos, tipo Russell Brunson, Alex Hormozi e, sei lá, vários desses caras aprendem com esse Jason Fledlin. E eu, na cara dura, fui atrás dele, trouxe os cursos dele para o Brasil. Então, a gente traduziu os cursos, a gente criou cursos específicos, trouxe ele aqui para o Brasil. Então, a gente ficou sócio por um tempo. E eu aprendi muito da relação desses dois. Porque eles eram sócios já há 15 anos, sei lá, alguma coisa assim, 10 anos. E eu lembro de duas coisas específicas, talvez.
deles que eu guardei para mim. A primeira que o Wilson me contou era o Never Keep Score. Então, o que isso significa? Significa que, tipo, vai ter momentos em que você sente que você está fazendo mais, que você sente que você está trabalhando mais, que você sente que está fazendo mais que o outro. Mas você também não vê no tempo que o outro está fazendo isso. Você não consegue enxergar também o que o outro está fazendo. Então, porque isso é o caminho do ressentimento, o caminho de começar a ter rachaduras na relação. Então, never keep score. Não fica contando, não, fiz isso, aquilo. Não. Never keep score, primeira coisa. Eu acho que a outra coisa também é aprender a ser complementares. O Wilson e o Jason eram totalmente complementares. O Wilson é o cara operacional e o Jason é o cara criativo, o guru e tudo. Comigo e com o Patrick até é um pouco difícil às vezes, porque a gente tem muito overlap de skills. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a se separar. Então, foi o que a gente começou a fazer quando, por exemplo, eu fiquei no método Super Contudo, na Copy Experts, e ele na PetV. Daí, beleza, a gente ficou trabalhando um pouco junto na PetV, e realmente, quando a gente trabalhou junto, não era a melhor coisa do mundo. Tinha overlap e tinha um pouco de rixa, às vezes, porque quer fazer coisa de um jeito, quer fazer coisa de um jeito. E aí, naquele momento, a gente percebeu que não adianta. Uma empresa tem que ter um líder, um cara que vai tomar todas as decisões. A gente percebeu totalmente isso, falou, cara, beleza. Daí por isso que eu fui para Adapta, falei, cara, adapta, eu sou o líder, adapta, eu vou tomar todas as decisões, você continua aqui na PetV, você é o líder, toma todas as decisões e assim a gente se divide, né? Ele fazendo outra empresa, também qualquer coisa que for, a gente é sócio 50/50, porque é até uma maneira da gente se diversificar e aprender o que está aprendendo numa empresa, passar para o outro, mas cada um toca uma empresa. É o melhor jeito, né? E o melhor modelo que você encontrou para vocês é o modelo de ter controle total da empresa. Bootstrap, fala, cara, aqui é nossa casinha, não vou trazer gente fora, gera caixa, vou para cima. Exato. É porque foi o que começou na Copy Experts que eu falei, cara, a gente precisava ganhar dinheiro. Não tinha essa, vou levantar dinheiro, não sei o que. Eu falei, não, precisamos ganhar dinheiro. E então a gente ficou com essa mentalidade. E eu acho isso ótimo, porque isso cria alguns constraints, né, umas restrições, uns limitantes que você tem que operar mais eficientemente. Beleza, a gente não vai criar a empresa que vai ser o home run, a gente não vai criar o Nubank, não vai criar o iFood. Mas a gente pode criar alguma coisa bem interessante que vai dar dinheiro para todo mundo, vai gerar valor para as pessoas. E o valor esperado, às vezes, pode ser justamente... Pode ser menor do que de um iFood, de um Nubank, é óbvio, né? Mas a variância é muito menor. Então, a chance de você conseguir aquele resultado é bem maior. Então, por exemplo, quando eu comecei a Adapta, eu falava para o pessoal, eu tenho 0% de certeza de que produto nosso que vai dar certo, que produto nosso vai bombar. Mas eu tenho 100% de certeza que algum produto nosso vai bombar. Eu falei isso. E daí, logo de primeiro, nosso primeiro produto já bombou. Mas... eu conheci vocês no seu copy do Instagram lá, Adapta, inteligência artificial. Fazia 1 ano que eu tava pensando, putz, eu preciso aprender inteligência artificial, mas deixa para depois. E aí chegou o ano de 2024, eu falei, resoluções de ano novo, né? Dá vergonha na cara, porque tava começando a tracionar. Daí eu fui impactado pelo seu copy lá no Instagram, daí eu falei, deixa eu ver o que se adapta, né? E aí eu fui lá, tal, aí você fez um trabalho muito bem feito de copyright. Acabei sendo seduzido pela ideia da Adapta e realmente é incrível. Eu fiz o curso que você... Isso aqui é jabá de graça, tá, pessoal? Boa, pode falar depois mais. a gente manda o boleto. Mas aí eu fiz o curso mesmo e vi que a inteligência artificial ela tem um potencial bizarro de otimizar a vida, né? Por exemplo, esse podcast aqui, que a gente demorava 2 horas para organizar, o pessoal vem aqui e fala assim, puta, é só chegar lá e falar. Não é só chegar lá e falar. A gente tem que saber muito bem o que a gente está construindo para gerar um conteúdo de valor para vocês. E com a Adapta, abriu minha cabeça. Pô, de novo, você falou que eu ensino bem. De fato, você tem uma metodologia ali do Seedent e todas as siglas. Cara, isso fica na sua cabeça e fala, putz, vou criar um prompt ali, já vem na mente e fica muito mais fácil. Então, hoje que demorava 2 horas pra gente montar esse podcast, demora 15 minutos e com output bem claro, né? Então, só fazendo esse referral. Gostei. Mas você comentou que você começou a mexer um pouco lá no ChatGPT. E de onde que veio a necessidade de criar no formato que é a Adapta? Então, vou até voltar um pouco atrás. Enquanto a gente estava com a Copy Experts, no primeiro ano lá, quando a gente estava prestando serviços,
no final de 2018, eu me coloquei num desafio. Eu falei, cara, eu me interesso muito pelo assunto inteligência. Eu tô falando de inteligência humana aqui, lembra? 2018, ninguém falava sobre AI nem nada. E eu falei, cara, eu quero me tornar mais inteligente. Porque pra mim era bem óbvio. Se eu me tornar mais inteligente, todo o resto da vida fica mais fácil. Porque na minha cabeça já, inteligência era o quê? Era a capacidade de alcançar objetivos, de estabelecer e alcançar objetivos. Eu falei, beleza, se eu sou mais inteligente, eu consigo alcançar objetivos, qualquer que seja o objetivo. Desde alguma coisa mais abstrata, como, sei lá, ser feliz, até, beleza, quero virar milionário. Tipo, beleza, se eu for mais inteligente, eu consigo isso. Então, o que eu falei? Eu vou escrever um livro sobre inteligência. Porque se eu for escrever um livro sobre inteligência, naturalmente eu vou ter que me tornar mais inteligente para escrever esse livro, porque eu vou estar estudando tudo sobre inteligência. E daí eu falei, beleza, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar a entrevistar várias pessoas inteligentes. Quero entender como que elas pensam, o que é inteligência para elas, como elas fizeram para se tornar deliberadamente mais inteligentes. E eu fui começar a fazer isso, fui começar a entrevistar pessoas. E foi assim que eu, inclusive, acabei encontrando o Jason Fladley, que acabou depois meu sócio. Eu queria entrevistar ele. Daí uma conversa levou a outra e tal, beleza. Mas o ponto é, eu já estava sempre interessado por inteligência mesmo, humana. Quando chegou a inteligência artificial, eu já falei, cara, isso aqui vai ser mais importante que ser mais inteligente, né? Inteligência humana, aumentar a sua inteligência humana vai ser cada vez mais importante. Porque a inteligência artificial é uma ferramenta. E para você usar melhor a ferramenta, é óbvio que se você for melhor, se você for mais forte, você vai usar um martelo melhor do que alguém mais fraco, né? Por exemplo. É uma metáfora chula, mas faz sentido. Então, quando a gente começou a Adapta, que nem eu falei, eu não sabia ainda qual seria o formato que a gente ia trabalhar com inteligência artificial. Mas uma coisa meio óbvia que eu falei, cara, vamos mostrar o que a gente tem pensado, o que a gente tem feito e criar cursos, porque é o que eu já sabia fazer. Então, vamos criar cursos online. E depois eu já tinha também essa vontade de... O que é muito legal com IA como tem a API da OpenAI, dá pra você brincar de várias coisas. A primeira coisa que a gente falou, tá, vamos criar um ChatGPT nosso aqui, próprio, com features que não tem no ChatGPT, que a gente gostaria de ter. Nem que seja para uso interno, que a gente use aqui. E beleza, a gente começou a fazer isso. Daí a gente falou, tá, peraí, por que a gente não junta as duas coisas? Se a gente já tem um app que funciona legal, que tem features que a gente mesmo quer ter e que não tem no ChatGPT, por que a gente não oferece isso junto com os nossos cursos? Daí a gente criou esse super combo. Daí a gente falou, tá, quanto que a gente vai cobrar? Putz, não, porque o curso tem que ser... E a gente falou, cara, e se em vez de cobrar tudo separado, a gente não juntasse tudo num combo e lançasse? Né? Ele falou, não. Aí começou a falar, não, você tá louco? Não vai dar dinheiro, a gente vai se ferrar e tal. Ele falou, não, vamos tentar. Daí a gente lançou, deu muito certo. E é o que a gente tá fazendo agora até hoje. Muito bom. Você usou o conceito de effectuation, né? Que o pessoal fala. Não sei se você conhece o conceito de effectuation de uma professora lá dos Estados Unidos. Acho que é Duke University ou Darden. É uma das duas. Sempre confundo as duas. Ela fala que boas ideias, boas empresas nascem daquilo que você tem acesso à sua mão. O seu conhecimento, sua rede de relacionamento, os seus recursos, né? Tá bem próximo do conceito do bootstrap. Então, basicamente, você pegou tudo aquilo que você aprendeu em todo o seu histórico profissional, né? Então, você está trazendo aqui que você sabia fazer o curso, que você sabia ensinar, que você estava estudando muito inteligência, daí você viu inteligência artificial, você começou a conectar as coisas, você tinha uma base de relacionamento das suas outras empresas, falei, vamos criar um produto aqui com os nossos recursos para impulsionar essa inteligência artificial. E aí você falou assim, poxa, tem um ecossisteminha aqui, vou oferecer ecossisteminha. Você usou o effectuation para empreender. Muitas empresas bem-sucedidas vêm desse conceito. Só uma curiosidade aqui. Não, legal. E, então, o Milton comentou, né, que ele fez seu curso, a gente já está usando a inteligência artificial, né, tanto nas pautas de podcast, a gente na consultoria de recrutamento e seleção às vezes usa também para fazer relatórios, encaminhar para os clientes, mas para quem está ouvindo, um empreendedor, por exemplo, você conseguiria citar alguns exemplos, assim, de como aplicar, para deixar mais tangível mesmo, a inteligência artificial na prática? Um exemplo de caso mesmo. Tá, legal. Cara, eu falo sempre que inteligência artificial, tipo, eu sempre uso o ChatGPT mesmo como exemplo, que é o que todo mundo conhece. E vocês conhecem, obviamente, o AdaptaGPT. Para quem não sabe, o AdaptaGPT basicamente é como se fosse um clone do ChatGPT, só que ele já funciona já no GPT-4, que é a inteligência artificial mais inteligente, né, que é o do ChatGPT Plus. E tem algumas features extras que nem eu estava falando para vocês. Beleza. Então, pensando no AdaptaGPT ou ChatGPT, eu gosto de falar que tem 4 funções principais que todo mundo deveria usar toda hora. Que a última delas só que é escrever. Todo mundo acha, não, eu vou escrever. Tá, mas escrever beleza, escrever é bom, mas, óbvio, tem jeito certo de fazer também.
Mas a última coisa, eu falo, a primeira coisa, óbvio, ter ideias. Então, é excelente para fazer brainstorm. Né? Vocês sabem disso. Por exemplo, me dê 10 ideias de perguntas aqui para o podcast, baseado no currículo aqui do Max, por exemplo. Você já fez engenharia reversa aqui, né? Eu percebi. Pegou o perfil do LinkedIn, eu também faço perguntas baseadas no perfil do LinkedIn dessa pessoa, essa descrição sobre o meu podcast, isso que a gente costuma... Sim, já consigo imaginar. Daí, beleza. Então, ter ideias, qualquer coisa, desde ideia de produto para ideia... Por exemplo, você pode até... Por exemplo, gravei o podcast aqui com o Max, a gente falou sobre isso e isso. Ou você pode até dar o upload da transcrição e falar, tá, baseado nisso, me dê 10 ideias de títulos chamativos para esse conteúdo. Daí você ainda pode adicionar. Pense que eu quero atrair tal e tal público tal pessoa. Porque isso vai diferenciar também as ideias que ele vai dar para você. Você fala, quero atrair outros CEOs, quero atrair VCs, quero atrair sei lá o que. Ele vai dar ideias específicas de acordo com aquilo que você está pedindo. Daí você pode continuar aquela conversa. Tá, gostei da ideia 3. Me dê mais 5 ideias como essa. Ele vai lá. Tá, beleza. Gostei da ideia 3 e 5. Mas agora eu quero que você melhore elas. Porque eu quero que você deixe elas o mais clickbait possível. Porque normalmente ele vai te dar uma coisa meio morna. Daí vai dar uma versão hiper clickbait daquela headline. Você fala, tá bom. Gostei. Mas agora eu quero que você deixe ela mais crível. Que elemento de prova ou credibilidade você consegue colocar nessa headline para ela ficar mais crível? Daí, beleza, ele vai lá e vai adicionar alguma coisa. Então, você pode ir brincando e deixando cada vez melhor. Mas isso eu dei um exemplo. Ideias de títulos. Você pode dar ideia para qualquer coisa. Pode, o que adapta, esses aqui são nossos cursos que a gente tem hoje. Criando ideias para outros produtos que não sejam cursos. O que você sugere? Daí, beleza, ele vai lá te dar várias ideias. Qualquer coisa que você quer ideias é bom. Então, ter ideias. A segunda, aprender. Aprender qualquer coisa. E uma coisa também importante, quando você... quero aprender, por exemplo. Eu tenho um time de dev, que é um time muito importante na Adapta. Mas eu nunca vou virar dev. Eu não quero virar dev. Eu sou muito bom já em outras coisas. Se eu fosse tentar ficar bom em dev, ia demorar vários anos. Não tem para quê. Não é minha zona de competência. Mas eu preciso entender o mínimo necessário para conseguir ter uma conversa com o meu time de dev, para ter uma conversa com o meu head de tecnologia e não ser um imbecil. Eu entender, né? Eu preciso entender quais são meus riscos, no que a gente é bom, o que a gente precisa. Quando ele falar de algum problema, eu preciso entender. Então, beleza, eu posso simplesmente chegar para o ChatGPT, que é uma coisa que você não conseguiria fazer no Google, por exemplo, que é mais difícil fazer no Google. Você fala, beleza, eu já tenho lá meu contexto, então explicando que adapta, então isso não preciso explicar de novo, mas eu falo o meu contexto e falo, cara, eu sou CEO da Adapta, né? Então, eu não tenho nenhum conhecimento técnico, mas preciso entender melhor sobre nossa stack, sobre as tecnologias, sobre software, para conseguir conversar melhor com o meu CTO. O que eu deveria aprender? Pense que eu quero aprender o máximo possível dentro de uma semana estudando 2 horas por dia. Isso já deu todos os constraints, né? Pro GPT. E daí ele vai te dar um plano de estudos. Pensando nisso, pensando que vocês têm esse software, pensando que você tem isso, pensando que você já... E você ainda pode até brincar, falar, pense que eu sei tudo sobre marketing, sei tudo sobre copy. Pense nisso. Se você quiser criar analogias, criar paralelos para conseguir entender alguma coisa mais fácil, fique à vontade também. E bom, ele vai começar a te responder tudo que você precisa aprender. Sensacional. Eu tô falando então, ter ideias, aprender. A terceira é pensar. Qualquer grande decisão, por exemplo, você pode pedir ajuda pro GPT. Estou pensando em abrir uma unidade de negócios nos Estados Unidos. O que eu deveria pensar sobre isso que talvez não esteja na minha cabeça? Bom, eu vou te ajudar a pensar. De repente, em critérios ou coisas que você não estava pensando nisso. Ou que critérios eu deveria levar em conta sobre que produto eu deveria criar antes lá. Qualquer coisa que você queira pensar e que você precise de ajuda para tomar uma decisão, você pode pedir ajuda. Então, essas são as 4 principais coisas. Ter ideias, aprender, pensar e escrever. Sensacional, espetacular. Boa, suspeito pra falar porque ajuda realmente no nosso dia a dia. E aí, até complementando essa pergunta, o pessoal que está assistindo a gente, muitos querem empreender, né? Só que não tem ideia. Você falou de ter ideia no ChatGPT, no Adapta também. A pergunta é, eu consigo montar uma startup do zero só com inteligência artificial? Cara, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar sobre a premissa, né? De, eu quero empreender, mas não tenho ideias. Tipo, ideias é uma consequência, é um output do input de pesquisa. Então, se você não tem ideias, é porque você não tem pesquisa.
Se você não tem pesquisa, por quê? Você tem que começar a se perguntar, por quê? Por que não tem pesquisa? Porque eu não tenho nenhum interesse, nada me interessa. Cara, não é possível que você não tenha algum tipo de interesse. Por exemplo, o interesse, inteligência humana, inteligência artificial, copywriting, marketing, não sei o quê. Eu tenho milhares de interesses, academia, milhares de interesses. Por isso eu tenho ideias ilimitadas de negócio. Eu tenho uma planilha, sei lá, com mais de 100 ideias, fora o meu Evernote, que tem outras ideias que não estão na planilha. Tipo, literalmente, o que eu tenho, eu não tenho tempo. Mas, assim, ideias tem inúmeras. É só quantos problemas não existem no mundo? Quantos problemas estão sendo mal solucionados? Tipo, tem tanta... Ideia é ilimitado. Então, se você não tem ideias, você não tem pesquisa. Você não está pesquisando nada. Você não está... Você provavelmente não está ouvindo podcasts como esse. Você não está ouvindo... você não está lendo livros. Você não está pensando em que problemas você tem que você poderia resolver. Ou... É falta de pesquisa, é falta de input. Então, a primeira coisa é, se você começar a ler muito, se você começar a se interessar mais, se você tiver uma obsessão, por exemplo, você vai ter ideias, né? Eu acho que é inevitável. Tipo, é o que acontece comigo. Todo dia tem uma ideia diferente. Fala, caraca, que da hora. Fico empolgadaço. Fala, tá, mas eu não tenho tempo pra tocar. Tipo, daí eu anoto só na minha spreadsheet e deixo lá. Então, tipo, é falta de pesquisa, eu acho. É a primeira coisa. Mas, de novo, você poderia usar ainda o GPT para te ajudar a ter ideias. Você poderia descrever tudo sobre você, por exemplo. Ou, se você é preguiçoso, copie e cola o seu LinkedIn e fala, esse aqui é meu perfil. Eu gostaria de empreender, mas eu não tenho ideia nenhuma do que fazer. Baseado no meu perfil, você consegue ver 10 ideias claras aqui para mim? Ele vai te falar. Daí eu parei, isso aqui talvez interessante. Conte mais sobre isso, conte mais sobre aquilo. Né? Então, dá para usar ainda para ter ideias. Boa, vamos falar um pouco da sua experiência como investidor também, né? Você atua como empreendedor hoje, já montou algumas empresas, mas a gente nota que você também foi investidor, ou né? Na Minimal Club e da CMOs. Como que foi para você esse processo de falar, beleza, eu não vou empreender, eu vou investir no negócio de outra pessoa, porque o empreendedor tem aquele sentimento de ele querer entrar na operação, né? Sim. Como foi esse processo decisório para você tomar a decisão de investir? Então, foi meio que natural, mas até hoje, tipo, vou contar então primeiro. Beleza, o DCMOs, por exemplo, eu investi porque tinha vários amigos investindo e eu meio que fui na manada. Ele falou, beleza, eu gostei e acabei investindo. Tanto que eu nem sei direito o que a empresa está fazendo hoje, como que tá, eu preciso me inteirar mais. Mas foi um investimento pequeno também, anjo. A Minimal já foi um pouco diferente, porque acho que eu já estava usando o produto. Acho que eu comecei a usar bem cedo, porque um amigo meu é um dos investidores principais e cofundadores. E daí, quando teve a rodada, eu já quis entrar. Por exemplo, essa camiseta aqui é Minimal, por exemplo. Então, eu uso bastante, assim. Eu sou fã da marca. Então, foi bem fácil Tem pedido entrar. mínimo para fazer o... Para fazer aqui? para fazer o loginho? Cara, eu acho que sim. Não sei, não lembro. Legal, vou cotar eles Mas aqui. cara, é muito boa a camiseta. Muito boa, a gente usa demais. Mas então foi meio que natural. Daí até acabei fazendo depois o que o Tim Ferriss fez. Daí começa a aparecer várias coisas, né? E daí, pra mim, foi mais fácil meio que falar, tá, meio que eu tô tirando férias de investimento mesmo, não tô fazendo agora. Porque senão, querendo ou não, é aquele negócio que é uma decisão que você faz que depois você tem que tomar várias outras decisões depois. Tipo, porque daí você quer saber como tá a empresa, você quer tentar ajudar, mas às vezes não vale a pena, né? Então... Você é daquela política de quanto mais decisões, pior. Você quer minimizar o número de decisões que você toma no dia a dia para focar no negócio, é isso? Sim, tem muito isso. E a Minimal meio que, justamente, a estratégia da Minimal é mais ou menos essa, o posicionamento, né? Foi uma camiseta para empreendedores, que tem a história lá. Por isso que é Minimal, você não precisa pensar muito. Cara, só usa a camiseta e pronto, não fica pensando. Porque o próprio Steve Jobs, né, e o Mark Zuckerberg eram famosos por fazer isso, né? De não gastar energia cognitiva mental para tomar uma decisão do que você vai vestir. Tipo, tanto faz o que você vai vestir, só veste a mesma roupa todo dia e pronto. E na Petv, você participou do programa de Scale Up da Endeavor, né? Como que foi essa experiência e quais insights que gerou que seria legal de compartilhar com outros empreendedores? Como que você foi para lá, né? Porque tem muita gente que fala do programa de Scale Up da Endeavor ser super positivo. De onde veio também a origem? Então, eu não lembro de onde que surgiu, mas eles foram atrás da gente. A gente nem aplicou nem nada. Eu acho que era interessante porque justamente a gente era uma empresa pet que estava crescendo muito, né? E mercado com tudo, pet,
Na época a Pets estava crescendo muito, agora a Pets está baixando. Mas foi meio que assim que surgiu a oportunidade. E daí tinha uma turma super legal lá, que a gente fez parte. Eu acho que a principal coisa legal de lá era realmente o conviver com outros empreendedores que estavam fazendo CPG também, né? E então tinha o pessoal lá da Principia, do Dr. Jones, da Insider, né? Que é a concorrente da Minimal. Tinha um pessoal bem legal lá. Então eu acho que o mais legal foi conhecer a galera que estava fazendo coisas parecidas. Então isso eu acho maneiro que a Endeavor faz. Teve algum aprendizado muito específico que dificilmente você teria em outro lugar se não fosse lá? Alguma coisa que você fala, putz, ter participado disso realmente fez uma diferença pra gente? Cara, eu não lembro, assim, diretamente algum insight que a gente teve em um dos encontros, qualquer coisa que fez, nossa, aqui fez total diferença. Não lembro de nada específico assim. Eu acho que é mais estar perto de outras pessoas que estão fazendo coisas parecidas. Sim. Não, a gente conversa muito com startup e normalmente quando as startups fazem parte do Scale Up Endeavor, como eu estou também no ecossistema de investidor anjo, isso brilha muito o olho de alguns fundos, né? Então, imagino que eventualmente isso deve ter chamado a atenção de fundos para ir atrás de você, do seu negócio. Não sei se aconteceu isso. Aconteceu bastante, cara. Principalmente, não sei se por conta da Scale Up Endeavor nem nada, mas ano passado e o outro ano tive bastante conversas, assim. Toda essa construção, essa trajetória profissional. Você saiu lá da SPM, você teve a experiência breve na ADP, e aí foi empreender. E aí, paralelamente a isso, você também montou um blog pessoal, né? Quando você montou esse blog, qual que era o objetivo final dele? Era a construção de marca pessoal para se posicionar no mercado? Qual que era o seu objetivo principal com esse blog? Então, quando eu comecei, no comecinho, eu acho que tinha um aspecto de criar conteúdo para atrair pessoas. Então, eu lembro que quando eu comecei a Copy Experts, que nem eu falei, eu escrevi algumas coisas sobre o que a gente estava fazendo no grupo Growth Hackers Brasil, também no LinkedIn, eu acho, e talvez no blog. Daí eu lembro um artigo que foi interessante, que causou bastante olhares, foi o Princípios do Marketing, era alguma coisa assim. Então eu meio que coloquei lá 50 modelos mentais de marketing, que fui catalogando e falando, isso aqui é interessante. E essa é uma coisa que eu acredito sobre qualquer tipo de disciplina, que até no livro que eu estou escrevendo eu chamo de troncos antes de galhos. Então qualquer disciplina tem coisas que mudam toda hora, né? Táticas, coisas que uma hora funciona, uma hora não funciona mais, isso muda, se muda o software mudou, se muda o algoritmo do Facebook mudou. Mas toda disciplina tem troncos. Então, o que são princípios irredutíveis daquela disciplina que não vão mudar com o passar do tempo, que sempre vão ser verdades? Então, por exemplo, pensando no marketing como disciplina, a psicologia humana basicamente não muda, né? Agora, o Google Analytics muda toda hora. Então, eu até falo, psicologia antes de Google Analytics, né? Para você aprender. Isso em qualquer disciplina, né? Quais são os princípios? Então, eu lembro que esse artigo fez muito sucesso lá. E voltando pro blog, mas depois, meu papel com o blog virou mais, na verdade, eu chamo também isso de impulso produtivo. Então, o que é um impulso produtivo? É um impulso, um tipo de compromisso que naturalmente vai gerar algum resultado produtivo para você. Em inglês tem um modelo mental que chama Forcing Function, que é basicamente a mesma coisa. Então, a ideia que era para mim não era nem para ser visto nem nada. Era para me forçar a ter boas ideias. Foi por isso que eu comecei a newsletter. A minha newsletter, Melhores Coisas. Era para me forçar a escrever, para me forçar a compartilhar ideias interessantes, para me forçar a deixar aquelas ideias mais bem amarradas. Então, por exemplo, esses nomes que eu falei aqui agora, impulso produtivo, todas essas coisas foram de me forçar a pensar, me forçar a escrever. Então, esse eu acho que era o papel principal desse blog. A questão do copywriting, né, que tá no seu DNA, né? Aparentemente, porque você fez o Copy Experts, você aplica isso muito na Adapta, funciona muito bem. Qual é a sua visão para copywriting no futuro, olhando para os empreendedores, né? Porque, recentemente, eu sempre fui um cara de postar muitas coisas no LinkedIn. Sempre postei muitos, mas sem nenhum método. Nunca olhei para, vou aplicar técnicas de copywriting. E, recentemente, eu tenho estudado um pouco de copywriting e aplicado, de certa forma, no dia a dia. E eu tenho visto isso gerar um belo efeito, né? Mas eu vejo poucos empreendedores fazendo isso. Qual que é a sua visão de copyright? Você acredita que a partir de agora as pessoas vão aderir cada vez mais ao copyright, vai flodar, vai ser uma coisa que vai ser exaurida? Por exemplo, a gente tinha antigamente um marketing que era só de televisão, que as empresas gastavam dinheiro só em televisão,
Depois a gente foi para um mercado em que a gente tinha um marketing de performance, o digital, com SEO e paid media no Google. E isso tá também ficando mais caro. E a gente tem sempre que se reinventar no marketing, né? Eu entendo que talvez agora seja a bola da vez seja o copyright. Qual que é a sua visão? Então, sobre o que eu estava falando de troncos antes de galhos, né? Se você pensar, com copy é a mesma coisa. O que você falou, meio que, a palavra que seria saturação. Né? Um princípio de copy é justamente saturação. Você tem que entender qual que é a saturação do mercado, qual que é a saturação da mídia, qual que é a saturação daquele tipo de copy, por exemplo. Então, por exemplo, se todo mundo começar a usar a mesma copy no LinkedIn, que nem alguns anos atrás aconteceu isso, tinha os LinkedIn Bros, que eram os caras que faziam aquelas copies de... Começava com uma história meio triste assim, e daí tinha um turning back e uma lição no final. Sei lá, aquele modelo de copy, por exemplo, se desgastou, saturou, ninguém queria mais. Mas o princípio básico de copy, de chamar a atenção da pessoa certa, e ter com algum objetivo no final, né? Seja compartilhar algum insight interessante, seja vender alguma coisa, assim, isso sempre vai ter. O que vai mudar é como que você está fazendo isso. Né? Então, a ideia de copy como uma disciplina de marketing, de psicologia, isso sempre vai ter e cada vez mais as pessoas já estão cientes sobre isso e querendo estudar mais sobre isso. Agora, como ela é aplicada, de que maneira ela é aplicada, isso vai sempre mudar, porque precisa mudar, porque senão você está sendo um péssimo copywriter, se você não muda. Se você começa a escrever de determinada maneira que não tem mais resultado, significa o quê? Que você precisa mudar. Aquelas famosas 5 dicas para você emagrecer, né? Não é? Tipo, exato. Legal. Bom, a gente vai encaminhando para o final, então. Max, para encerrar, a gente sempre pede para os nossos convidados uma dica de algum filme, algum livro, alguma coisa que tenha assistido e que tenha gostado. Legal. Então, eu vou dar a sugestão do livro que surgiu há pouco tempo atrás e que eu acabei em alguns dias, mas que todo mundo deveria ler, eu acho, que é a biografia do Elon Musk. Que é bem interessante mesmo, faz você querer pensar maior e faz você perceber também como os seus problemas e desafios da sua empresa são pequenos. Você não está tentando colocar um foguete no universo. Então, ou colocar um chip no cérebro. Colocar um chip no cérebro. Então, eu acho bem interessante fazer as pessoas pensarem maior. Muito bom. Algum seriado que você recomenda também pro pessoal? Seriado? Eu vou com o GOAT dos seriados, Breaking Bad. Quem não viu ainda precisa ver. E quem já viu precisa ver de novo. Eu sou parecido com o Jesse Pinkman, tá ligado disso? Cara, dá pra entender. Legal. Muito bom. Max, muito obrigado aí pela sua visita aqui no Venture Fellows Podcast. Pessoal que tá assistindo a gente, não deixe de deixar o like, compartilhar com os amigos e dar aquele suporte pra gente continuar mantendo esse conteúdo de alta qualidade. E vou pedir pro Max também dar a última palavra, suas mídias sociais, como o pessoal consegue entrar em contato com você, enfim. Legal. Primeiro, obrigado, Milton. Obrigado, Bia. Foi muito legal. Para minhas redes sociais, o Instagram é maxrpeters. E eu tenho o meu blog que você falou, que é o maxpeters.co.co. E claro, mas o principal lugar mesmo é adapta.org. Muito bom. O último postagem foi interessante. Tinha até o Gentili ou o Rafinha Bastos? Quem que tava com você? Não, é o Gentili. Gentili, nosso embaixador. Legal, bacana. Legal. Ele chegou para você também no curso? Como é que foi? Sim, ele é aluno e a gente acabou fechando a parceria. Legal, muito bom. Fechado. Valeu, pessoal.